Alô, som. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Boa noite, pessoal aí da live, se já tiver alguém aí. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Se estiver em casa também, pega a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. Diz assim o texto sagrado: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Coloque a sua Bíblia. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, aqui estamos reunidos nessa congregação, mais um domingo, mais uma noite, para lhe prestar cultos. Esse é o propósito. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, que o teu nome seja entronizado. Recebe os louvores que serão entoados aqui, as orações, ouve, ó Deus, e fala conosco através da tua palavra. Ó Deus, sabemos que neste momento há uma guerra espiritual. Satanás procura, ó Deus, tirar a nossa atenção muitas vezes. Pedimos a tua graça, que o teu Espírito Santo conduza esta reunião, toma os corações, aqueles que se encontram preocupados, ó Deus, talvez com as mentes que não estão aqui, Senhor. Toca no coração, torna os nossos ouvidos aguçados para ouvir a tua voz. Que haja essa expectativa nesta noite, ó Deus, para que possamos prestar um culto a Ti. Dirija essa reunião conforme o teu querer e a tua vontade, e que nesta noite somente o teu nome seja glorificado. Deus, eu te peço, no nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como diz essa canção, te adorar e te buscar será o nosso prazer. Recebe a nossa adoração nessa noite. Te
te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois a tua mão me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração. Sentir meu amor em meu coração, te adorar e te buscar, te adorar, te buscar é o meu prazer. Eu quero te conhecer cada vez mais, eu sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais seria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Minha vida pertence a ti, pois a tua mão dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer.
Passam períodos das nossas vidas que nem mesmo nos lembramos da nossa salvação. Nesse momento, nessa noite, agradeça ao Senhor pelo que Ele fez por você, te dando vida, através dele nós temos uma tesouro que nos foi dado como herança, como maior prova de um amor tão profundo. Vamos declarar esse soldado com bastante força.
Obrigado, Senhor, aleluia. Somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor. Soberano, Senhor. Soberano, Senhor, digno do meu louvor, da nossa adoração. Adorado és, adorado és. Yeshua.
Sente força, Ele pra te abraçar.
Senhor, que possamos valorizar isso. Chegar diante do dia, momentos de luta, de alegria, de vitória, de derrota, como é bom, isso nos traz segurança, refúgio. Vimos hoje, pelo menos somos, ó Deus, vencedores. Nós podemos vencer este mundo, os valores desse mundo, Satanás, a malignidade desse mundo. Que nós cremos. Filhos de Deus, obrigado pela salvação, por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário. Obrigado pela tua obediência ao Pai. Obrigado por este amor incondicional. Obrigado, Senhor. Portanto, nesta noite recebe todo louvor, toda honra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você sentar, acene aí para o seu irmão. Glória a Deus. Muito bom nós estarmos na casa do nosso Deus. Estivemos hoje já pela manhã, né? E agora à noite. E é importante que você faça todo o esforço para ao menos aos domingos estar na casa do Senhor, né? Já que durante a semana muitos não conseguem estar aqui às quartas-feiras, e o fato é, se você não for uma pessoa disciplinada, você não consegue estudar a Sagrada Escritura, você não consegue separar um tempo para buscar a Deus. Então, os cultos de domingo acabam sendo algo super necessário para vocês. O que eu tenho pedido a Deus, diante desse contexto, vimos uma época bem diferente. Sou de uma época, né, um pouquinho velho em relação a isso, em que os pastores visitavam os membros, né, havia essa abertura, os membros gostavam disso, o pastor tomava um café, passava a tarde. Tudo bem que alguns exploravam também, né, essa situação. Sempre tem aqueles que exploram, mas tem os pastores sérios. Mas hoje o contexto é diferente, tem pandemia, e hoje as pessoas não gostam muito, né? Então há muita dificuldade. Então o que eu peço a Deus, já que há esse distanciamento, é que Ele me use, né, aos domingos, todas as vezes que eu subo aqui nesse púlpito, que Ele fale através da minha vida, através da palavra de Deus, para que vocês saiam daqui fortalecidos. Eu tenho procurado, né, em Deus fazer o meu melhor, estudado, orado, e graças a Deus eu tenho visto Deus falando com a igreja. Durante esses 8 anos, quase 9 anos, eu tenho visto, né, algumas coisas que eu comecei a imputar aqui, alguns ensinamentos, algum linguajar, né, bíblico nas pessoas, e isso é fruto de muito trabalho e oração. Isso é muito gratificante, né? Tenho visto Deus agir no nosso meio. Tá certo? Então é muito bom nós estarmos aqui. A igreja, mesmo nesse contexto de pandemia, tem estado pela manhã, à noite também, dentro do possível. Não é só a pandemia, né? Hoje também tem o perigo do Rio de Janeiro, as ruas estão meio desertas, mas mesmo assim, muitos têm estado aqui. Eu fico... Pastor gosta de ver o povo na igreja, né? Isso é normal. Então a gente fica feliz, tá certo? Quarta-feira, nosso culto de oração e intercessão, como eu disse pela manhã. Toda primeira quarta do mês eu tenho colocado o Rafael aqui, né, para ele começar a ministrar. Por sinal, o culto de quarta-feira é uma escola para quem quer pregar. O Abaiomi começou catando milho ali, agora está tocando pra caramba. Então é uma escola, é difícil, né, a gente que está aqui conduzir o culto, né, ao menos quando começa, depois não. Mas é difícil, na verdade, você conduzir o culto com poucas pessoas. A gente, somos seres humanos, né? Mas depois Deus entra em ação. Eu já estou acostumado, são mais de 8 anos aí. Mas então eu tenho colocado o Rafael para pregar toda primeira quarta do mês, né? E nesse primeiro momento tenho deixado ele sozinho mesmo, para ele se virar aí, para ficar cascudo. E Deus tem usado a vida dele. Quarta-feira eu não pude acompanhar, mas depois eu parei, vi a mensagem, foi uma bênção. E assim nós estamos caminhando. Um anúncio importante, hoje eu anunciei para a igreja de manhã, surgiu uma boa oportunidade de nós pintarmos
a frente da igreja, não somente, né, essa frente não, mas o muro lá de fora, lá de dentro, todo esse quadrante aqui, que está muito sujo. Eu confesso que eu não gosto de obras, não gosto, mas há necessidade de nós pintarmos a igreja, é um momento, um preço bom, né? O rapaz, a princípio, o orçamento, ele falou: pastor, o valor disso aqui seria 5 mil, mas eu vou cobrar para o senhor 3 mil, foi 3.024, né? Em 6 vezes, né? Então, o que eu falei para a igreja hoje de manhã? Estamos num tempo de crise, a situação não está fácil para ninguém, mas eu preciso da ajuda da igreja, né? Então, com muita liberdade, você já me conhece, quem puder, quem quiser, né, entrar nesse desafio, você vai contribuir com o valor que você quiser. Pastor, eu só posso 20, 30, 50, eu quero pagar tudo, é com você. Então, a partir de agosto, são 6 parcelas, né, a gente vai começar esse desafio. Então, para ninguém ficar constrangido, geralmente eu peço, dá o nome obreiro e dá o valor, não precisa, mande para o meu zap, né? Se você ficar com vergonha, fique com o seu pastor, que não tem problema. E eu vou fazer uma listinha. Se você não puder, não tem problema. Eu estou precisando, mas não tem problema, a gente está em crise aí. Mas se você se comprometer, então eu vou contar, né, com esse valor. Então, dentro disso, vou fazer as minhas contas. E já estou fechando já com o rapaz, porque há de fato uma necessidade, né? São 8 anos, essa igreja está ficando muito feia, né, à frente. E nós vamos, em nome de Jesus, pintar e vamos vencer esse desafio. Então eu preciso da ajuda de vocês, mas eu entendo que o negócio está brabo, né? E vocês sabem que eu creio na soberania de Deus. Tenho orado a Deus para que Deus coloque no seu coração. Se você não puder, não fique constrangido, não precisa, nada vai mudar, não vou olhar bicudo com você, nada disso. Mas se você puder, independente do valor, será muito bem-vindo, vai nos ajudar aí nesse desafio. Também pedi um orçamento para mudar essa madeira horrível que está aí, né? E se eu pudesse, eu ia fazer também com ele essa sala aqui, pintar, deixar ela bonitinha. O nosso projeto com as crianças, eu quero transferir o berçário para lá, que é menor, né? Está muito bonitinha a sala. E de repente aqui fazer 2 salas, né? Com esse projeto novo. E vamos assim trabalhar. Mas enquanto isso, de repente o Rafael, durante a semana, ele falou, de repente, se quiser à noite, ele vem direto do trabalho. Ele está no pique total, né? Não estou no pique dele não, mas ele está no pique total. E a gente vem para cá e começa a fazer essa obra aí, né? Então, esse anúncio. Entenderam aí direitinho? Então, não precisa responder hoje. A primeira é em agosto, né? A gente precisa também, além, 3.024 que ele me cobrou em 6 vezes. Mas tem a tinta, né? Tem o selador, tem o andaime. Então, tem um custo a mais aí. Então, eu vou precisar, tá bom? Então, você pensa, ora, conversa com a esposa, faz suas continhas, sobe 2, desce 1, aquela coisa toda, e fala, pastor, eu vou poder contribuir com 50, pastor, com 20, com 100, com 10, enfim, o que você puder. Aí eu vou fazer minha listinha em casa, e falo, esse valor que eu tenho todo mês, e vamos caminhando. Mas fique tranquilo, fique à vontade, tá certo? Batismo, né? Eu falei pela manhã que o nosso batismo ia ser no primeiro domingo, acho que é dia 1º de agosto, mas eu tenho que confirmar, porque me parece que o Bruno vai entrar de férias no dia 2, ele trabalha domingo. Então, se não for no primeiro domingo, vai ser no segundo, mas durante a semana eu já confirmo isso aí. Eu estava pensando em comprar uma piscina, mas a minha esposa, né, falou, olha, piscina não fica muito legal, porque a gente tem que apoiar. Então, de repente, já estamos pensando numa banheira aí, né, sabe como é que é a mulher, né, exigente. Então, eu não sei se vamos poder colocar uma banheira, e ficaria muito legal realmente, né? Igual do pastor Fábio, fica muito legal, ficar firme ali. Você pode transferir na emergência, fazer um batismo, mas eu tenho que ver, né? Tem que sentar para ver. Se não for a banheirona, vai ser o piscinão, né? E vai ser batizado, vai ser o mais importante. Tá bom, meus irmãos? Amanhã é o nosso primeiro e grande compromisso. Amanhã que eu acordo cedo, sento para ver tudo, para nós pagarmos aí o aluguel da igreja. Para quem não sabe, R$ 4.200 todo mês, e Deus tem nos ajudado. Não posso, no início, né, era muito difícil, né? Era estressante demais, apesar que eu não sou uma pessoa estressada, ansiosa, mas eu ficava preocupado. Mas eu confesso que depois do 3º ou 4º ano, eu falei, Deus está no controle, e
Não que seja fácil, mas sempre, né, Deus ele levanta os recursos. Às vezes eu penso que Deus vai fazer assim, Ele faz de outra forma, e assim nós estamos caminhando. Então, vamos pintar a nossa igrejinha, depois mudar aquilo ali, melhorar aqui dentro aos pouquinhos, trocar aquele painel lá, né? E assim nós vamos caminhando. Irmã Mauriceia, fiquei sabendo agora, né? Ela está bem, ainda está no hospital, ainda não está em casa, mas todo perigo, assim, né? Todo risco, ela não está sofrendo, só está esperando o momento certo. Então, daqui a pouco vamos orar por ela também. Nossa irmã Ana de Jesus pediu oração, vai fazer um exame amanhã, e ela está um pouquinho nervosa, ansiosa, pediu oração. Eu gosto quando as pessoas pedem oração, porque quando você pede oração, você está demonstrando que você crê. Tem pessoas que ficam caladas, né? Porque acho que não acredita, porque grande poder há quando a igreja se reúne. Então, a irmã Ana ligou com uma expectativa: pastor, se eu puder, peça para a igreja orar, né? Então vamos orar por ela, orar pelo pai da Marcele, que foi acometido por um câncer, está fazendo um tratamento, meu sobrinho, o Rafael, que estava há muito tempo aí paralisado, já está né, fazendo fisioterapia, já está pedalando, irmãos. Então isso é gratificante, tá bom? Então nessa noite, se você precisa de envelope, né, se você ainda não fez seu Pix, né, onde agora é o Pix, ou TED, se você precisa, pode pegar com o nosso irmão Ricardo, obreiro Ricardo. E assim nós vamos caminhando aí. Daqui a pouco já vou ter que começar a anunciar o aniversário da igreja. De repente o diaconato fica para ano que vem, está muita correria. E já se preparar aí, o Rafael fica me cobrando, né, as músicas, ele tem que ensaiar. Irmãos, é o ano todo a gente trabalhando, né, não tem. Mas para mim isso faço com muita alegria. Tá bom? Vamos orar pelas contribuições, depois a gente já ora aí pelos irmãos. Vocês me ajudem em oração. Senhor, eu sou grato a Ti, porque há mais de 8 anos o Senhor tem suprido as nossas necessidades, muitos meses com muita dificuldade, mas o Senhor tem nos ajudado pela Sua graça e Sua mão poderosa. Eu sou grato a Ti, ó Deus, eu sou grato a Ti pelo privilégio de ter sido chamado pelo Senhor para estar à frente desse trabalho, Senhor. Obrigado porque se não fosse o Senhor, as portas dessa igreja não estariam abertas. E obrigado porque o Senhor tem usado a vida do Teu povo, os irmãos que têm entregue o seu dinheiro suado, Senhor. Nesses dias de crise, eu sei que é muito dificultoso, às vezes é difícil separar a contribuição, mas muitos continuam fiéis, ó Deus. Eu sou grato a Ti. Abençoa cada um, ó Pai. Mantenha o emprego. É um momento que muitos estão preocupados em perder o emprego. E nós podemos perder, nós não estamos isentos de sofrer isso. Pode acontecer conosco, mas eu clamo a Tua graça, a Tua misericórdia. Protege cada irmão, mantém o trabalho de cada um, a fonte de renda, Senhor. Continua abençoando, e não somente nessa área financeira. Te pedimos também, ó Deus, pela nossa irmã Ana de Jesus, vai fazer um exame amanhã, está preocupada, ansiosa, mas alivia, ó Deus, acalma o coração dela, dá sabedoria aos médicos para que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Obrigado pelo livramento que a nossa irmã Mauriceia teve, segundo o AVC. Ela poderia não ter suportado, ó Deus, mas graças a Ti ela está bem, que ela possa voltar logo para casa. Toma o pai da Marcele, que está, ó Deus, nesse processo da quimioterapia, fortalece ele, o organismo dele, dá sabedoria aos médicos, abençoa Marcelo, Danilo, toda a família, que eles continuem firmes, ó Deus, em oração. Toma o meu sobrinho Mateus nesse tratamento, ó Deus, continua conduzindo. Obrigado pela vida do Rafael, que está se renovando, se restabelecendo a cada dia. Eu sou grato a Ti por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Se você já colocou, graças a Deus. Se vai colocar, pode colocar aí na salva. Nesta noite, convidei o irmão Diego para pregar. O irmão Diego, juntamente com o Sandro, com a Andréia, com a Mariana, eles fazem o seminário da Igreja Nova Vida. O Sandro já terminou, a Andréia já terminou, eles estão fazendo também. Isso é muito legal, né? Pessoas estudando a palavra de Deus, porque a gente
fala a mesma língua. Então isso é importante para a igreja só tem a ganhar, tá bom? Então nessa noite eu convidei ele para pregar a palavra de Deus. Pode vir, vamos orar pela vida dele. Como temos aprendido aqui pela manhã, vamos nos unir, nos unir no trabalho do reino. Estenda as suas mãos para a vida do nosso irmão Diego. Senhor Deus e Pai, como teu filho nas tuas mãos, é uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente. Toma os seus estudos, o seu preparo, ó Deus, tudo aquilo que ele fez para ministrar nesta noite. Ele depende de ti. Nós pedimos que a tua mão continue sobre ele e nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Qual o microfone? Esse aqui, né? Meus irmãos, uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre todos nós neste fim de domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios 4, dos versos de 11 a 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 11 a 16. Está escrito assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus amados irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos. Uma das cartas que eu tenho um apreço muito grande é a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Para mim é uma carta estritamente singular, porque é curioso, nos 3 primeiros capítulos da carta, nós termos doutrina consistente para uma igreja, mas depois, a partir do capítulo 4, temos uma praticidade, como o cristão deve viver, aqui no caso, numa igreja local. E aí, a partir do versículo 5, temos aqui a vida em comunidade, pais e filhos, enfim. E quando saímos da doutrina logo a partir do capítulo 3, Paulo começa a instruir a igreja de Éfeso. E como base aqui, temos aqui uma unidade. Ele fala do senso de unidade do corpo de Cristo. E ele nos orienta de como devemos viver em comunidade, como um corpo. Ele fala, olha, logo no versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de uma maneira digna da vocação que receberam.
de uma maneira que vocês venham viver de uma maneira consistente e digna de uma vocação, de um chamado que vocês receberam pela fé. E aí ele fala características do nosso comportamento na igreja local. Ele diz a partir do versículo 2 o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo, o sentido da palavra vínculo, vindo do grego, é como se você pegasse um monte de folhas e juntasse. Trazendo mais na nossa conjectura atual, é como se você pegasse um bocado de folhas e grampeasse. Então, se mediante aquilo que a gente tem vivido como uma igreja local, há um vínculo que deve imperar, há um vínculo que deve nos unir e que tem que ser muito forte ao ponto de nos grampear. E qual é esse vínculo? É a paz. O vínculo é a paz. Curiosamente, o apóstolo Paulo ele fala também para a igreja de Colossos, a partir de sua carta, no capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja juiz, árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então ele continua: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Dos versículos 7 até o versículo 12, eu não vou me detalhar muito aqui, mas não vou me detalhar porque não é o meu propósito aqui, não é o propósito da mensagem, mas em suma, a partir dos versículos 7 a 12, ele fala que do benefício que a igreja recebeu pela fé com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja foi capacitada, a igreja recebeu dons, para o serviço que a gente vai ver aqui. E aí, meus irmãos, eu tenho como um alvo esta noite, é algo que eu já tive uma oportunidade de dar uma aula sobre Efésios 4 e foi uma das aulas que eu dei e em que eu fui mais ministrado. Por quê? Porque eu passei a ter ciência do que é igreja. Eu não estou falando de ser uma igreja, mas a igreja como um organismo vivo. Nós lemos então os versos de 11 a 16 e percebemos, irmãos, que a partir desses versos, pegando essa lente da carta de Paulo aos Efésios e contrastando com a nossa conjectura atual, é algo que nos leva a pensar, e pensar em muito. Por quê? Porque nós, como crentes modernos, não temos a mínima noção dos alvos que temos estabelecidos como uma igreja local. Sabemos por alto os alvos externos, os objetivos externos de uma igreja local. Desses objetivos externos, eu separei em especial 2, mas é algo que ainda assim é feito não por completo, é feito de uma maneira despreparada. Um dos objetivos externos de uma igreja local é que a igreja local ela tem uma missão querigmática. O que é um querigma? Querigma significa proclamar. Então, do que supõe essa missão querigmática? É proclamar a verdade de Deus aos homens que se perdem. Essa é uma das
das missões, um dos objetivos de uma igreja local para fora. Uma igreja local instituída, ela tem isso como um dos seus objetivos primários para fora. Ou seja, proclamar a verdade de Deus a todos os homens que se perdem. Mas, Diego, olha, eu discordo de você porque existem missões nacionais, enfim, missões... Eu não estou falando desse tipo de missão. Temos a instituição Portas Abertas, né? Temos as missões nacionais batistas, outras missões de outras igrejas, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós como igreja local, né? Uma segunda missão da igreja, ou seja, um segundo objetivo de uma igreja local para fora, além da missão querigmática, ou seja, a missão de proclamar o evangelho, nós temos a missão de defender a verdade, da defesa da verdade. Ou seja, não somente temos que proclamar essa verdade aos homens, mas também de defendê-la. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, ele diz que a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, a igreja é a única instituição no mundo que está designada para tal tarefa. Não há outra instituição no mundo como a igreja local que foi instituída por Deus para tal tarefa. O problema, irmãos, é que a gente tem encontrado ainda mais com esse advento do período pandêmico em que a gente vive, né, uma força por parte de mentalidades como as dos desigrejados, né? As pessoas agora que estão nos assistindo de maneira online, né, não estão aqui conosco porque não podem, queriam estar, mas têm as suas precauções, mas ainda assim as pessoas vão aderindo a movimentos, né? Tem muitas pessoas que pensam que uma das maiores falhas de uma igreja é que ela foi institucionalizada. E procuram argumentos para fundamentar, sejam na história, a igreja foi fundada por Constantino, e a igreja não presta. O que presta é a igreja de Atos, porque todo mundo se ajudava e tudo mais. E a igreja de Atos não era assim. A igreja de Atos foi constituída por Deus como uma instituição complexa, fundamentada, com lideranças, com normas, com um modo de viver. E uma das maneiras em que o crente atual tem pensado é que ele pode viver da maneira que quiser. Quem é você para me julgar? Né? As pessoas então vêm para a casa de Deus pensando que podem se comportar aqui no nosso meio na maneira que entendem. Não vivem segundo, conforme Paulo nos orienta aqui, de um bom proceder dessa unidade no corpo de Cristo, mas acham e julgam o proceder que acham melhor. Porém, irmãos, em contrário disso, a gente tem um resultado bastante preocupante. Por quê? Se a missão da igreja é proclamar a verdade e defender a verdade, o que a gente vê na conjectura atual é totalmente ao contrário. Ainda encontramos, um número pequeno de homens, mulheres, de igrejas que se preocupam em pregar a verdade, de defender a verdade, mas o que a gente encontra são igrejas que, ao invés de proclamar a verdade, eles estão proclamando mentiras, destruindo verdades, muitas pessoas simpatizando com falsas doutrinas, com seitas adventas vindo da internet para as suas casas, e o resultado disso é o que a gente tem visto na atualidade. Mediante a isso, meus irmãos, eu coloquei aqui de uma maneira muito breve acerca da unidade do corpo,
e os objetivos internos de uma igreja local. Internos não, externos de uma igreja local. Mas o meu objetivo é para nós, para uma igreja como a nossa. Uma igreja com poucos membros, uma igreja saudável, porque temos pregado a palavra da verdade de uma maneira séria, de uma maneira firme, mas, infelizmente, se as pessoas não têm tido a noção do objetivo externo de uma igreja local, quanto menos interno. E é algo que eu queria trazer à reflexão aqui, que nos leva a pensar, né? Irmãos, o primeiro motivo aqui que a gente tem de alvo para uma igreja local é o seguinte: preparar os santos para o desempenho de sua obra ministerial. E esse principal alvo, esse principal objetivo, nós podemos encontrar nos versos de 11 a 13. Ele diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Começamos aqui então o versículo 11, dizendo: e ele quem? Cristo, aquele que subiu em triunfo às alturas, conforme a gente vê aqui no versículo 8, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aquele que desceu do céu, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, ou seja, essa organização viva e saudável foi criada por Deus e os seus dons foram distribuídos pelo seu Filho unigênito. Porém, irmãos, no capítulo 2 de Efésios, se você puder me acompanhar, vemos o seguinte no versículo 20. No capítulo 2 de Efésios, versículo 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ou seja, a igreja ela foi edificada e fundamentada pelos apóstolos e pelos profetas. E encontramos aqui uma das razões das quais não existem apóstolos no dia de hoje. O período apostólico e dos profetas serviu para edificar a igreja, para dar base à igreja para os séculos seguintes. Logo, esse ministério apostólico e dos profetas tem uma sequência temporal, uma construção básica, um modelo para as igrejas locais de todos os séculos. Ele designou alguns para apóstolos e profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Temos aqui, então, 3 grupos de homens aqui. E eu falo homens, num sentido, 2 cargos. Então, outros para evangelistas, e nós entendemos que evangelistas têm um sentido tanto de uma ação para fora da igreja local, como para dentro da igreja local. O evangelista, ele sai da igreja local para pregar a verdade de Deus aos homens perdidos, mas ele pode muito bem nutrir o povo dentro de uma igreja local. Temos aqui, então, um outro grupo, Eu não sei se é um grupo ou se são 2 grupos, mas temos aqui pastores e mestres. Por quê? Porque há quem diga que pastores e mestres são uma coisa só. Tem um outro grupo de teólogos que dizem que não, são outros grupos, é um grupo diferente, um grupo de pastores e um grupo de mestres. Por que desse problema? Por conta do grego, da palavrinha chamada kai, essa partícula aditiva chamada kai, que pode dar um sentido para um como para outro. E se a gente parar para pensar, isso é uma verdade. Por quê? Porque há pastores que são mestres.
Ou seja, temos, por exemplo, aqui o pastor Walter. O pastor Walter, ele pastoreia, mas ao mesmo tempo em que ele prega, ensina. Então, ele é um pastor mestre. Mas há também mestres que não são pastores. Temos exemplos aqui em nossa igreja de pessoas que ensinam e que não são ordenados ao ministério pastoral. Talvez um Gilsandro, o Rafael, mas enfim, isso também é uma verdade prática. Então, eu não sei se é um grupo ou dois, também não tenho preferência, isso não interfere em nada no nosso texto aqui, mas temos aqui então um fundamento de uma igreja local, organizada, estruturada, pelo próprio Deus, com pessoas preparadas, na época, apóstolos e profetas, com evangelistas, pastores e mestres. Mas com o qual fim? Para que Deus instituiu esse fim? Irmãos, o nosso motivo aqui do pastor pastorear, pregar, ensinar, a Andréia, o Bruno, o Rafael, eu de estarmos aqui estudando para que vocês sejam alimentados, não é para a nossa própria glória, não é para aumentar o nosso número de amigos no Facebook, não é para que vocês fiquem impressionados com a nossa capacidade, porque quem nos dá é Deus, como a gente viu aqui, mas temos um propósito nisso daqui. E o propósito, o fim disso, encontramos no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, temos um fim aqui, de preparar, de capacitar, de aperfeiçoar os santos, ou seja, vocês, para a obra ministerial. Irmãos, a igreja ela foi instituída por Deus por um propósito. Vimos aqui que ela é um organismo vivo que tem vida em si mesma. Nós não temos o poder ou uma autoridade para chegar e mudar as coisas, de tornar a igreja mais atrativa, de tornar a igreja um local em que você possa relaxar depois de uma semana estressante. O nosso propósito aqui não é nem é fazer vocês se sentirem bem consigo mesmos, como a gente tem visto por aí. O nosso propósito aqui é para aperfeiçoá-los. Talvez, irmãos, vocês possam pensar que eu esteja sendo, neste momento, arrogante. Mas quando eu falo de vocês, no caso, somos nós num todo. Por quê, irmãos? Porque nós devemos crescer em maturidade. Nós temos um objetivo interno. O meu cunhado, Gustavo, ele falou uma coisa há muito tempo atrás para mim, e que é verdade, que a igreja é um local público. A gente não sabe quem entra por essa porta aqui. A gente não sabe sobre as vidas que entram por essa porta aqui. Muitas pessoas podem entrar aqui e ter um comportamento, mas tem outras pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus de tal forma que vocês não poderiam nem imaginar o modo de vida que levavam. Talvez tem pessoas aqui presentes ou que nos acompanham pela live que têm um proceder ruim dentro de seus lares, com envolvimento de crimes, com maus comportamentos entre os familiares, onde os familiares gratuitamente se ofendem.
A gente não sabe aqui, irmãos, quem entra por aqui, o que se passa na sua mente, como é que é o seu comportamento no ambiente de trabalho, o que ele já armou no seu ambiente de trabalho. E por aí vai. Mas um dia, né, Jesus os encontrou, o Senhor vos encontrou, eles foram alcançados, mas ainda assim eles precisam ser aperfeiçoados. Eles precisam ser aperfeiçoados na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de proceder para com o irmão. A gente aqui, depois a gente vai ver aqui ao longo do nosso texto, nós não podemos nos proceder de uma maneira como queremos com os nossos irmãos, ainda que os nossos irmãos nos irritem. Porque isso não afeta só o irmão diretamente, afeta a igreja como um organismo, num todo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para qual fim? Preparar os santos para a obra. Obra aqui, irmãos, tem uma palavrinha muito especial para que todos nós, crentes, devamos guardar em nossos corações. E essa palavrinha é chamada de diaconia. Diaconia, o que seria diaconia? Vamos investigar um pouquinho dessa palavra lá em 2 Coríntios, desculpe. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da diaconia. Na tradução NVI, eles colocaram aqui da reconciliação. Em outras traduções, você vai ver do ministério da pregação. Então, a gente pode subentender que isso que o pastor faz aqui todo domingo, as aulas que a irmã Andréia, os sermões do irmão Sandro, os sermões do Rafael fazem aqui, é um serviço, é uma diaconia, é uma obra ministerial. Mas encontramos outras palavras diaconia com sentidos diferentes. Vamos para 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12, dos versículos 4 e 5, a gente vê diaconia sendo tratado aqui de uma maneira geral. Ele fala o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de diaconia, de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele relata aqui que tipo de ministério é esse, Você pode até fazer uma pergunta retórica aqui, mas Paulo, que tipos de ministérios são esses? É geral. Por quê? Porque esse tipo de diaconia é feito de uma maneira geral. O número de serviços que uma igreja local pode fazer é extenso demais, então é reduzido aqui na palavra diaconia. O autor optou em traduzir por ministérios. Vamos mais um pouquinho lá no capítulo 16. 16:15. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Paulo escreve assim: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado à diaconia, ao serviço dos santos. O que eles fizeram? A gente não pode imaginar. Por quê? Porque a palavra diaconia ela é muito abrangente, mas uma coisa a gente pode ter certeza: diaconia é relacionada ao serviço. Em Romanos 15, versículo 31, temos um outro tipo de diaconia sendo nos mostrado aqui. Paulo, quando planejava visitar Roma, ele escreve o seguinte:
Romanos 15, 31. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço, diaconia em Jerusalém, seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Ou seja, Paulo tinha uma missão aqui de levar o dinheiro, né, a oferta dos crentes de Roma para os crentes pobres de Jerusalém. Então, qual era o trabalho de Paulo? Pegar as ofertas e levar a Jerusalém. Isso é chamado de diaconia. Então, vemos que diaconia aqui tem um sentido muito amplo. O serviço aqui tem um sentido muito amplo na palavra diaconia. Ou seja, em suma, o que é diaconia? Diaconia é qualquer serviço que façamos visando a facilitação do desenvolvimento de uma igreja local em um todo. Ou seja, qualquer tipo de serviço que podemos fazer na igreja local e que isso venha facilitar o desenvolvimento dessa igreja no corpo de Deus, do corpo de Cristo, né? Eu lembro que uma vez foram trocadas as lâmpadas aqui, né? Em exemplo, irmãos, vamos pegar aqui um exemplo de um grupo de homens que se juntaram para trocar todas as lâmpadas aqui. Eles se reúnem, eles vêm aqui, trocam as lâmpadas, porque eles entendem que isso vai facilitar a compreensão da leitura durante o período de culto. Vamos supor, irmãos, que aqui na igreja a gente tenha pessoas dedicadas ao serviço de visita domiciliar. Temos algum irmão aqui que não pode estar conosco, então nós vamos à casa desse irmão, levamos um biscoitinho, uma bolachinha, né? Levamos uma palavrinha, nós oramos com ela, ela fica feliz, porque entendemos a necessidade da não vinda daquela pessoa para a igreja e a edificação que essa pessoa teria com a visita dos irmãos. Talvez, irmãos, tenhamos pessoas aqui que necessitem de carona, porque essas pessoas moram distantes da gente e é difícil a locomoção dessa pessoa para vir nos cultos da manhã e da noite. Então o irmão de boa fé, ele se dispõe a passar na casa desses irmãos para trazer essa pessoa para que possam cultuar conosco. Mas vejam bem, irmãos, eu falei de serviços aqui muito simples, mas você tem que fazer esse serviço aperfeiçoado. Esse serviço que você fará, é necessário que você faça de uma maneira em que você tenha sido preparado. O que acontece quando um grupo de homens vem trocar lâmpadas e eles não são preparados para fazer isso? Não falo preparados da elétrica, mas eles não têm o entendimento necessário para fazer isso. Eles vão dar vazão à vinda do velho homem naquele ambiente em comum. Piadinhas vão começar entre eles, palavrões vão surgir. Eles vão falar das mulheres, vão falar muito mal das mulheres da igreja local, difamando-as. E com isso surgem as porfias, as divisões, as contendas, as panelinhas, as fofocas. Vamos supor que um grupo de crentes se dediquem a fazer a obra despreparado e visitar essa irmã enferma. O comentário é: você viu a Simone, a esposa do pastor? Né, Simone? Você viu a postura do pastor lá? O pastor come muito. Não, eu não vou não. Não, você viu a saia da irmã? Porque estes não têm maturidade o suficiente para se dedicar ao serviço, à diaconia do reino de Deus.
Isso nos leva a uma conclusão muito simples, irmãos. O Senhor, Ele quer, e até mesmo eu estou falando quer num sentido mais brando, que os seus servos sejam servos de alta qualidade. Eu falei de exemplos aqui que são de mínimas coisas. Eu poderia falar, por exemplo, do louvor. Eu já fui do louvor, né? Eu já fui de um ministério de louvor. Aqui vocês são o ministério de louvor mais tranquilo que eu já conheci, né? Mas muitas das vezes tem irmãos e irmãs que ainda não atingiram uma devida maturidade, que entendem que isso aqui é um show de talento, né? Que tem uma voz melhor, que tem uma capacidade de tocar melhor e tudo mais, e com isso vão surgindo as contendas e os problemas em uma igreja local. E a gente tem um imperativo aqui de Paulo em Efésios nos dizendo que a gente tem que se esforçar para preservar esse vínculo. E esse vínculo é feito pela paz. Então, se a gente se propõe a servir em uma igreja local, a gente tem que se preparar, até mesmo para serviços que você julgue mínimo. Irmãos, esse tipo de serviço, irmãos, no que vai resultar? É muito bonito isso que eu estou falando, mas no que vai resultar isso? Qual o resultado de a gente se preparar para todos esses exemplos? No versículo 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vocês sabiam disso, irmãos, que o seu comportamento de uma maneira madura na igreja local pode produzir estas coisas no organismo vivo da igreja? Você se portando numa troca de lâmpada, numa visita a um enfermo, ao dar uma carona a um irmão, você está chegando à maturidade, alcançando a unidade da fé, ou seja, você está estreitando laços com outros irmãos. Você está tornando o Filho de Deus conhecido. Você está chegando à medida da plenitude de Cristo, somente com esses exemplos mínimos. Irmãos, boa parte das igrejas de hoje não tem a mínima noção dessa realidade, dos efeitos da igreja local em um todo. Muitas das vezes, irmãos, pessoas não preparadas, pessoas que fazem o serviço do Senhor de uma maneira de como bem entendem, ela pode produzir ao contrário. Ou seja, ao invés de promover a edificação da igreja, ela está promovendo ao contrário. Ela está promovendo a divisão da igreja. É triste, irmãos, porque isso é claro como água. A gente vê então uma igreja com uma instituição complexa, fundamentada, cheia de padrões disciplinares, e esse tipo de comportamento é uma direção do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, meus irmãos, a gente vê então que um dos nossos motivos de estarmos aqui ensinando, pregando, cantando, selecionando o que a gente vai cantar de acordo com a Escritura, é para que vocês sejam aptos a toda boa obra. Ou seja, o nosso motivo aqui não é entreter vocês. O nosso motivo aqui não é atrair jovens, porque os jovens precisam ser atraídos, então vamos pintar a igreja de preto. Isso é tolice. A gente não tem o direito de mudar
Isso que foi estabelecido pelo próprio Deus. Mas temos um outro, irmãos. Temos um segundo motivo aqui, um alvo interno da nossa igreja local, né? Um objetivo interno de uma igreja local. O primeiro objetivo, preparar os santos para o desempenho de sua obra ministerial, dos versos de 11 a 13. E o segundo objetivo, que é o mais aterrador, comparando com os dias atuais, é preparar os santos para que tenham firmeza doutrinária. Firmeza doutrinária. Né? Eu utilizei essa palavra firmeza com um propósito, que sejamos árvores com raízes profundas, presas em rochas, que sejamos firmes, doa quem doer, custe o que custar, que sejamos fortalecidos pela luz do Evangelho, que qualquer vento não venha a nos abater. A gente vai ver a questão do vento aqui, mas que sejamos arraigados nesse solo do Evangelho e que não sejamos, irmãos, uma florzinha de Jesus, que não sejamos aqueles da qual Paulo compara aqui. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. É curioso porque temos exemplos positivos nas Escrituras acerca do próprio Jesus, dizendo que nós temos que ser como uma criança, recebê-lo como uma criança recebe. E à medida da leitura textual, isso é positivo, ok? Realmente, uma criança é dependente e necessitada. Nós devemos, nesse prisma, sermos como crianças. Uma criança é fácil de perdoar, né? Brigam aqui, um toma um tombo, o outro chora, no dia seguinte está tudo ok. Mas aqui, a figura de criança tem um lado extremamente negativo. O propósito aqui é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. Todos nós aqui conhecemos crianças, né? Todos nós aqui sabemos da instabilidade emocional de uma criança. Uma criança, ela quer um brinquedo. Chora e quer um brinquedo. Ah, eu quero esse ursinho aqui. E chora para ter um ursinho. Mas depois não quer mais ursinho. O que ele quer agora? Um Beyblade. Chora, pedindo para o pai para comprar um Beyblade. Mas aí depois ele larga o Beyblade e volta para o ursinho. Instável. Uma criança é totalmente instável nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas emoções, nas suas percepções. E crianças são fáceis de manipular. É só você fazer um jogo de palavras e a criança confia em você. E você conduz a criança para onde você quer que ela vá. E Paulo nos alerta, dizendo, olha, o propósito de estabelecermos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para preparar os santos para a obra do ministério é para que vocês não sejam assim, instáveis, né? Como crianças. E aí ele utiliza um termo talvez náutico aqui, não sejamos como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas. Então você é comparado a um barquinho, e aí vem a onda e te leva, e vem uma outra onda e te leva, e você vai para lá, vem a onda bate, você vai para cá, e assim fica. Só que ele pula, ele não vai utilizar mais o termo náutico, agora ele vai falar do vento, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Ou seja, além das ondas
que fazem com que o barquinho ande sem âncora, sem prumo. Vem o vento que bate na vela e vai levando na direção onde ele quer. E isso é assustador, por quê? Porque este aqui é o retrato da igreja evangélica brasileira. A moda agora é orar no monte. Todo mundo vai orar no monte. A moda agora é o jejum da Coca-Cola. Todo mundo vai fazer o jejum da Coca-Cola. A onda agora é repreender o devorador. Vai todo mundo repreender o devorador. Que igreja é essa? E aí muitos ficam irritados quando o pregador Paulo Gino fala que nós somos uma das piores gerações de igreja de toda a história. Por quê? Porque a gente tem muito vento, tem muita onda batendo na gente, a gente vai. Qual é a moda agora? Pintar a igreja de preto. Pregação coach, o pastor hoje falou do tecladinho, se tocar batatinha quanto nice, você chora. No tom mais baixo possível, você cai aqui em lágrimas. Que é isso? Ou seja, a gente já não tem mais uma figura de uma criança para a igreja evangélica brasileira. É uma criança com problemas. Por quê? Porque tem pessoas agora que estão rolando no chão e andando como leão. Esse é o retrato da igreja moderna. E totalmente contrário, no sentido contrário do que Paulo designou como objetivo interno da igreja. E as pessoas não se importam. Por quê? Porque querem vir à igreja, se sentir bem, e mais um domingo, para depois eu viver a minha vida como eu quero, de segunda a sábado. Meus irmãos, esse não é o propósito. O propósito não é que nos sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, como todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens. Ou seja, de quem é o plano para tudo isso? Para que vocês sejam como crianças, que sejam levados de um lado para o outro. De homens astuciosos. A palavra astúcia aqui, meus irmãos, ele vem de um termo em que um homem astuto é como se ele jogasse dados para manipular o resultado. Ou seja, ele monta a figura do jeito que ele quer e mostra isso para a igreja como doutrina. Isso me faz lembrar muito da história de um dos pais da igreja, que é o Irineu de Leão, que ele lutava contra os falsos mestres da época, e ele falava: olha, esses falsos mestres aqui é como esse joguinho de pintura do rei. Você mexe os quadradinhos aqui, você tem a figura do rei. Mas o que os falsos mestres fazem? Ele altera o quadradinho da figura do rei e mostra uma figura de um cachorro e fala: aqui é o rei. Aqui é o rei, o pessoal acredita. E o pessoal vai. Então temos como igreja moderna sido assim, levados por todo vento de doutrina para lá e para cá, cedendo à astúcia e à esperteza de homens que induzem segundo o erro. E aí ele continua, meus irmãos, dele todo o corpo, versículo 15, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quem são todas as juntas? É a figura da igreja preparada, num sentido de edificação de todo um corpo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pois bem, irmãos, eu tenho aqui algumas conclusões que nos levam a algumas reflexões. Eu tenho uma série de perguntas aqui
para que possamos sair reflexivos com relação ao que é ser igreja. Mais uma vez eu digo e repito, pelas experiências que eu vivi em outras igrejas, eu digo isso pelo que eu tenho visto de cenário do evangélico moderno, de pessoas de outras igrejas que conversam comigo e que você vê que é o mais do mesmo. É tudo a mesma coisa em qualquer igreja que você vá. E eu espero, irmãos, que não sejamos assim. Eu sinceramente espero. A primeira pergunta reflexiva eu tenho para toda a igreja, daqueles que estão presentes aqui, de vocês que nos acompanham aí pela transmissão ao vivo do Facebook, mas eu tenho uma pergunta para toda a igreja. Será que estes objetivos têm sido conquistados por nós aqui na ICNV Meier? Será que daquilo que a gente tem proposto como meta, né, de uma igreja, um objetivo interno de uma igreja local, que seria de preparar os santos para o desempenho de sua obra ministerial e preparar os santos para que tenham firmeza doutrinária, tem se concluído aqui tem que ser feito? E essa reflexão que não é somente do que você tem visto aqui no púlpito, porque ver essas coisas aqui no púlpito é muito fácil. Mas tudo aquilo que a gente ensina, que a Andréia se dedicou aí 2 anos em Gênesis, vai entrar agora em Êxodo, né? Temos aí os sermões do pastor, os sermões do Sandro. O que tem produzido em você, em benefício à sua igreja local, que sirva para a edificação de um todo? A minha segunda pergunta é para aqueles que estão envolvidos na preparação, no aperfeiçoamento dos santos da igreja. Isso inclui nós como professores, o pastor, né, os obreiros ou futuros diáconos que têm pregado aqui, né? Mas uma pergunta reflexiva também. Será que temos preparado os santos para o desempenho da obra ministerial? Precisamos de trabalhadores, a seara é muito grande e tudo mais, mas nós pessoalmente, né, como professores, como pastor, como pregadores, temos preparado vocês para que vocês desempenhem o seu papel de cristão na sociedade, para o seu papel de cristão na igreja local, para que isso gere alguma coisa na sua igreja? Por que eu falo isso, irmãos? É muito tentador para nós, né, que somos professores. Eu não sei quanto ao pastor, porque eu não sou pastor, né? Mas para aqueles que pregam, de pregar formando pessoas para serem nossos discípulos e não discípulos de Cristo. Ou seja, não pregamos aqui nossos insights pessoais, não pregamos aquilo que achamos. Aqui um exemplo aqui de dubiedade com relação a pastores e mestres, eu não tenho posição e se eu tivesse eu nem queria passar, porque isso não é propósito. Mas, irmãos, né, será que temos preparado os santos com afinco, com dedicação, para que estas pessoas aperfeiçoadas colaborem com o crescimento da igreja local? Uma terceira pergunta, para aqueles que são obreiros e aqueles que se propõem a ser um colaborador para agregar a igreja local de uma outra maneira, né? Será que os santos, uma vez capacitados, têm desempenhado sua função em vista da edificação num todo? Precisamos de obreiros, precisamos de colaboradores, precisamos de músicos, mas qual é a sua motivação em se juntar a nós? Você está disposto a se preparar, a ser aperfeiçoado para um mestre, para um pastor chegar, puxar a sua orelha, te direcionar conforme a Escritura lhe ensina, para que você possa desempenhar bem uma troca de lâmpada,
ou de servir aqui na recepção, ou de servir aqui no louvor. E a última pergunta: será que temos preparados os santos para que tenham firmeza doutrinária? Talvez na mente de muitos aqui, a resposta pode ser muito óbvia, porque investimos muito como igreja para que vocês tenham uma firmeza doutrinária. Mas vocês têm ciência dessa realidade de que vocês precisam ser firmes doutrinariamente para que, ao receber a doutrina, você receba a doutrina de coração aberto? Porque, irmãos, somos privilegiados. Aqui é uma igreja, pela vontade de Deus, que está pregando seriamente as Escrituras. Mas, se pararmos para pensar, nós nadamos na contramão do aquáriozinho do ambiente evangélico. Por quê? Porque isso pode te tornar mal visto até mesmo no meio evangélico. Eles podem te olhar torto. Se você se levantar contra o evangelho coach, ou se você se levantar com qualquer outra literatura que não preste, ou eu estou me levantando contra ato profético, você é fuzilado com o olhar. Você é tratado como um estranho no meio evangélico. E aí, irmãos, temos duas pessoas que vão se batizar aqui, que é o Danilo e o Bruno, que durante o período de escola bíblica para o batismo se dedicaram, se empenharam. No período do início da pandemia fizemos vídeos. No dia que perderam, eles me procuraram falando: eu quero repor as aulas, como é que eu faço para repor as aulas? Mas após o batismo, isso não termina. Eles precisam ser discipulados, acompanhados, serem moldados para serem aquilo que foram predestinados, conforme a gente aprende aqui em Efésios, para sermos a imagem, conforme a imagem do Filho de Deus. O problema, irmãos, é que muitas das vezes a pessoa entra pela igreja, levanta a mão num apelo, é batizado e agora pronto, você é crente. Você fica um barquinho à deriva dentro da igreja na percepção de tudo. E aí o resultado é o que a gente vê. Essas 4 perguntas que eu fiz, que podem parecer óbvias, analise com carinho, de uma maneira bastante pessoal. Por quê, irmãos? Porque se falharmos nesses pontos, nós somos mais uma igrejinha que se reúne todo domingo para no final a gente ficar discutindo aqui sobre as nossas futilidades. É isso. É por conta dessas coisas que a igreja tem sido nada mais do que uma assistência aos pobres. Pecado para quê? A nossa semana já é... Entendeu? E aí, irmão, se falharmos nesses pontos, a gente vai dar margens para aquilo que não deveríamos ter tempo. Para fofoca, para divisões, brigas bobas, a gente vai criar novos hábitos aqui, velhos pecados remanescentes, velhas políticas que todo mundo pode saber, mas ninguém tem coragem de falar. Isso acontece em igrejas grandes. Todo mundo sabe do proceder mal, mas ninguém tem coragem de falar, porque senão vai ser colocado de lado. Nós somos uma igreja pequena, mas isso pode chegar até nós. Então, irmãos, eu trago isso à reflexão. Agradeço ao pastor pela oportunidade de estar pregando aqui. E o meu mais profundo desejo é que vocês sejam marcados por essa palavra, assim como um dia eu fui abençoado. Assim encerra, pastor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos músicos, vamos ficar de pé. Vamos orar.
Separa aquela música que o Adriano compôs aí, Rafael, para nós terminarmos. Nós vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por sua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Santo tem ministrado aqui no nosso meio. Mediante que foi pregado, ensinado, Deus. Eu, como pastor dessa igreja, peço a tua ajuda, peço a tua graça, Deus, para que de fato sejamos uma igreja preparada, alicerçada. Que não sejamos, ó Deus, levados, ó Deus, por qualquer vento de doutrina, sejamos enganados, ó Deus. Possamos preparar algumas pessoas para o serviço, para o ministério. Ó Deus, que o Espírito Santo nos ajude dia a dia diante, ó Deus, de tanta coisa que nós temos visto, Deus. E às vezes nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes na pregação da tua palavra, do teu evangelho. Não para que sejamos uma igreja orgulhosa, não, ó Deus, mas para que de fato aqui se levante uma igreja preparada, edificada. E esse é o papel daqueles que o Senhor levantou, até o aperfeiçoamento, Deus, total da pessoa de Cristo. Não é um trabalho fácil, portanto nós precisamos da tua graça. Que teu Espírito Santo, a cada ano, possa trabalhar isso nas nossas vidas. Que esta palavra fique, ó Deus, gravada nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, meditar, pensar, refletir, fazer um autoexame, ó Deus, e buscar fazer aquilo, ó Deus, que o Espírito nos orienta nesta noite. Tanto eu como o pastor dessa igreja, como o pastor das ovelhas. Vamos terminar este culto louvando a Deus com esse cântico. O Senhor, mas misericórdias não tem fim.
Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por este domingo, onde nós estivemos aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a cada dia. Nesse momento eu peço a Deus pela vida dos Teus filhos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, ó Deus, aqueles que estão nos vendo no trabalho. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que tudo aquilo que eles ouviram neste domingo eles possam colocar em prática durante a semana. Abençoa o Teu povo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a mensagem de palmas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma ótima semana. Pessoal da live, boa noite. Deus o abençoe rica e abundantemente. Vai em paz. Debaixo da graça do Senhor.